O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença e cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama sobre os meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo? É aquele que está falando contigo? Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nos descer divina luz, a nos descer divina luz, em nossas almas acender o amor, o amor de Jesus, o amor de Jesus. Queridos irmãos, queridas irmãs, que bom estarmos juntos nesse domingo, dia do Senhor, dia que a igreja se encontra para celebrar o seu amor por Deus e o amor de Deus por nós, aqui na Igreja Santa Cruz. Nós estamos no 4º domingo da Quaresma, portanto já passamos da metade desse tempo. E o domingo de hoje ele tem uma peculiaridade. Ele é chamado de Domingo Letare, é uma palavra do latim, letare, que quer dizer alegra-te. Por isso você deve ter notado, você que tem vindo nas missas desse tempo da Quaresma, a cor roxa, mais sóbria, mais sisuda, hoje foi trocada pela cor rósea, um pouco mais leve, justamente para falar dessa alegria. Não é uma alegria de tumulto, de gritaria, de festa, é uma alegria serena no coração, porque nós já estamos vislumbrando o objetivo nosso, que é a Páscoa. Ou seja, é uma alegria de quem espera uma visita que vai chegar
E já está se aproximando o tempo, mais alguns dias é a chegada dessa visita, e ela é muito querida, e ela é muito esperada, e ela é muito amada. Então o coração começa a ficar com mais ansiedade, palpitar mais, esperando o tempo que se aproxima. É essa alegria. Alegria porque está próxima a Páscoa. Nós teremos mais um domingo na próxima semana, que é o 5º, e logo após já é a Semana Santa, e ao final dela a Páscoa, que é o motivo da quaresma. Nós já aprendemos isso, não é? Que a quaresma são 40 dias que nos preparam para a Páscoa. Então esse domingo, ele traz para nós essa alegria ao coração. No início da igreja, o tempo da quaresma era o tempo de preparação para o batismo. Essa marca batismal era muito forte no início da quaresma, na igreja primitiva. E as leituras de hoje, todas as leituras, elas trazem para nós elementos, símbolos usados no batismo. Vai ficando atento. A primeira leitura fala do óleo. O padre, ou o ministro do batismo, passa o óleo na testa, na fronte e no peito de quem está sendo batizado. A segunda leitura fala de luz. Há uma vela no batismo que o padrinho, a madrinha seguram, representando a luz de Deus na pessoa que vai ser batizada. O evangelho nos fala de água. A água é derramada sobre a cabeça daquele que vai ser batizado. Então veja, a liturgia de hoje, ela é carregada de símbolos batismais. Vamos refletir e estudar cada uma das leituras e tirar aí a mensagem para a vida de cada um de nós. A primeira leitura, ela é tirada do Antigo Testamento, do livro de Samuel. Você pode pegar aí comigo no seu folheto para você acompanhar, e assim você está no número 6, a primeira leitura, número 6. E Deus disse a Samuel. Nesse tempo o rei de Israel era Saul, mas Saul cometeu uma série de atrocidades, foi infiel a Deus. Deus então ia trazer um novo rei, e ele pede a Samuel que ele encha o chifre de óleo, né? Quer dizer, porque naquele tempo, cada vez que alguém recebia uma nova missão, um novo trabalho, uma nova tarefa, a forma de dar posse a essa pessoa é derramar óleo sobre a cabeça dela. Então pegava o chifre de algum animal, que é, comprido, cabia bastante óleo ali dentro, e derramava sobre a cabeça da pessoa o óleo ia ungindo toda a pessoa. Era a forma de transmitir o poder para ela, a forma de transmitir a graça de Deus para aquela pessoa exercer aquele ministério, aquele serviço, aquele trabalho, aquela missão. Então Deus pede que Samuel encha o chifre de óleo e vá até a casa de Jessé. Jessé tinha 8 filhos, 8. Dentre esses 8, Deus iria escolher um deles para ser o novo rei de Israel. Muito bem, eis que Samuel então chega lá na casa de Jessé. Ele vai primeiro no primogênito, no mais velho, o primeiro que nasceu. A herança era para o primogênito, então Samuel pensou logo, deve ser o mais velho, deve ser o que nasceu primeiro, mais responsável, já viveu mais, conhece mais, tem mais sabedoria. Mas Deus disse ao coração de Samuel, não é esse, não é esse. E Samuel viu outro que era forte, valente. Tem que ser esse um rei, precisa de força e de valentia. Deus também disse ao coração de Samuel, também não é esse. Samuel ia olhando muito o aspecto externo, o corpo, a forma de ser. E aí Deus puxa a orelha dele e diz assim, não olhes para a aparência, nem para a estatura. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Aqui nós precisamos dar uma parada antes de prosseguir o texto.
porque aqui tem um ensinamento muito importante para esse tempo da quaresma. Olha, um pecado que bate à porta de cada um de nós todo dia, se tem um pecado que quer nos aterrorizar todo dia, e infelizmente a gente cai muito nele, é o pecado do julgamento da vida alheia. É isso que Samuel está fazendo aqui no texto bíblico hoje. Ele olha e pela aparência ele quer tirar as conclusões. Esse é forte, esse é bonito, esse é valente. E Deus deixa claro para ele: o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Eu não julgo segundo as aparências. Mas a sociedade que nós vivemos é uma sociedade do mercado, da economia, do consumo. E por isso, valoriza muito a aparência. E com muita facilidade, nós estamos aqui na igreja agora, mas durante a semana estamos nos movimentando no tecido social. E a gente vai se deixando invadir por essa mentalidade da aparência. Que a pessoa vale pela aparência dela. Que a pessoa vale pelo que ela tem. A pessoa vale pelo que ela mostra para as pessoas. Enquanto que Deus e a religião nos diz que o valor de uma pessoa não está no exterior dela, está na ética que ela tem, no caráter que ela tem, nos valores que guiam, na capacidade que a pessoa tem de amar, de ser responsável, de se comprometer. Esses são os critérios para a gente dizer se uma pessoa é do bem. Só que nessa sociedade que valoriza a aparência, eu olho o carro da pessoa, se é um carro mais antigo, mais velho, que nem está fabricando mais, eu já penso, esse é pobre, esse aí não comprou outro. Agora, se é um carro novo, do ano, já dá a impressão, nossa, a pessoa deve ser muito boa, porque olha o carro que ela tem. Se a pessoa usa um tênis de uma marca muito famosa, muitos olham e dizem, nossa, essa pessoa... Agora, se é uma marca que você sabe, que é até genérica, não tem tanto valor assim. Se usa um vestido com uma grife da moda, uma calça, uma blusa, uma camisa, com uma grife famosa, parece que aquilo dá importância para a pessoa e valoriza mais a pessoa, e ela então tem mais importância na sociedade por causa daquela roupa que ela usa. É assim o tecido social em que nós vivemos hoje. Você vale quanto você usa, quanto você pesa, quanto você tem na aparência. E por saber isso e acreditar nisso, a gente começa a preocupar demais com a aparência física, meu corpo. Não tanto por uma questão de saúde, mas preocupado assim, o que que os outros vão achar de mim? O que que os outros vão pensar de mim? Então a gente começa a viver para prestar conta para os outros, não para a gente mesmo e para a nossa consciência. A gente começa a viver para agradar os olhos dos outros e para ser valorizado pelos outros. Isso gera um problema muito sério que nós vemos hoje, que é o esvaziamento de mim mesmo como pessoa. Porque se o meu valor está no olhar do outro, eu não tenho valor em mim mesmo. Então se o outro não me olha, eu perco o meu valor. O que está totalmente contrário àquilo que Deus nos diz. Espera lá, eu tenho valor por mim mesmo, não pelo olhar do outro. Quando eu dependo do olhar do outro para me dar valor, é porque eu estou totalmente esvaziado de mim. E tem muita gente assim, insegura. A palavra que a gente mais ouve hoje, baixa estima, isso, eu não me amo. Então, aquela pessoa que vai sair de casa, vai vir para a missa, ou vai para uma festa, aí vai lá no guarda-roupa, escolhe um vestido. Aí olha, aí precisa sempre da opinião de alguém. Mãe, vem cá, eu estou bem assim? Aí a mãe fala, não está bem. Porque a mãe falou que não está bem, eu não tenho opinião nenhuma. Aí eu tiro, coloco o outro. E agora, está bem? Aí a mãe fala, esse também não está bem. Até a minha mãe falar, esse está ótimo. Ah, está ótimo, então agora eu vou porque eu estou bem assim. Ou seja, eu vou porque a minha mãe falou que eu estou bem. Eu não sei olhar no espelho e me ver bem e me achar bem.
Então tem muita gente assim, insegura, que coloca na mão do outro a decisão sobre a sua vida, porque ela não sabe olhar para si mesma e fazer escolhas e tomar decisões. Ela precisa sempre da opinião do outro. Uma coisa é a pessoa me ajudar. Olha, eu vou comprar um sapato, você quer ir comigo ali na loja? Vamos. Outra coisa é a pessoa que eu levo determinar para mim que sapato que eu vou comprar. Pera lá, ó. Eu não tenho gosto, eu não tenho decisão, eu não sei de mim, eu não sei o que eu gosto. E aqueles maridos que é sempre a mulher que compra para ele a roupa, ele nunca compra. Tem marido que é assim, precisa de camisa, ele não vai na loja, a mulher é que compra para ele. Precisa de calça, é a mulher que tem que comprar para ele. Está cheio de maridos assim, infelizmente. E a mulher que adora dar uma de mamãe para o seu marido, adora fazer isso. Ao invés de botar ele para frente, vamos lá, você tem... Não, eu faço para você. Aí está cheio de casamento que ao invés de marido e mulher, tem mamãe e filhinho. Um cuidando do outro, tomando conta. Não precisa cutucar muito não, gente, calma. Calma, senão vai dar muito na vista. Calma. Também não precisa disso. Calma lá. Não é? Então, é essa questão que a primeira leitura traz para nós. Olha, uma leitura que foi escrita tanto tempo atrás, olha a atualidade dela para nós. Tudo é a questão da aparência. Mas também os julgamentos que eu faço dos outros, não é? De olhar para uma pessoa, por causa da roupa dela, eu já faço, é como se eu tivesse uma inteligência artificial, que já faço uma ficha criminal da pessoa, assim, direto, por causa do cabelo que ela usa, de uma tatuagem que ela tem, do sapato que ela tá, da blusa que ela usa, eu já faço, sem conhecer o coração da pessoa, sem conversar com ela, sem saber das intenções dela, mas já tem na minha cabeça toda a ficha da pessoa. Isso é pecado, isso não é de Deus, isso é julgamento que eu faço sem conhecer a pessoa, e eu não tenho direito de fazer isso com ninguém, porque eu não conheço o interior do coração de ninguém, só Deus conhece, eu só vejo o exterior. É isso que Samuel fez, e Deus o repreende. Então nessa quaresma, vale a pena você se avaliar. Será que você não está gastando muito tempo julgando as pessoas? Sentando na cadeira de juiz e se achando toda poderosa ou todo poderoso para ficar julgando as pessoas? Quem é você para julgar alguém? Você também tem suas falhas, tem seus erros, você também não é uma pessoa perfeita. Quem lhe deu o direito de julgar a vida das pessoas? Por quê? É isso que Deus quer de você? Não, não é. Então esse é um pecado que clama aos céus. Pecado no sentido, eu vou contra a vontade de Deus, eu vou contra o amor de Deus. Muito bem. O texto continua, quando passam 7 filhos e nenhum deles. Aí Samuel diz, não tem mais ninguém? Tem o mais novinho, o caçula. Mas ele é tão inexperiente, passa para frente, deve ser em outra casa. Não, manda chamar. E esse que veio era Davi. Quando Samuel bateu o olho nele, Deus disse, levanta-te, unge-o, é este. Samuel então tomou o óleo e ungiu Davi na presença dos irmãos. E Davi foi o maior rei do Antigo Testamento. Esse menino que ninguém acreditava, era o mais novo. Porque Deus não olha as aparências, Deus vê o coração. Nós fomos ungidos no batismo, todos nós recebemos o óleo da unção. Para quê? Não para julgar ninguém, mas para que possamos ajudar esse mundo a ser melhor, com nossos valores, com nossos princípios, com a nossa vida. Você tem vivido o seu batismo? Você tem sido sinal de Deus por esse óleo que você recebeu na unção batismal? Na segunda leitura é o símbolo da luz, da carta de Paulo aos Efésios. Ele diz, outrora, quer dizer, no passado, éreis trevas. Agora que conheceram Jesus, sois luz. Vivei como filhos da luz. E o fruto da luz é bondade, é justiça, é verdade. Discernir o que agrada ao Senhor.
Não vos associeis às obras das trevas. O que essa gente faz em segredo tem vergonha de dizê-lo, mas tudo que é condenável torna-se manifesto, e tudo que é manifesto é luz. Aqui Paulo trabalha essa contradição trevas e luz. Ele diz: quem acolheu Jesus como Senhor tem que ser uma pessoa iluminada. Uma pessoa que vive nas trevas é aquela que está afastada de Deus. O que significa ser uma pessoa iluminada? Viver na luz. É ser alguém que tem esperança, é ser alguém que tem alegria, é ser alguém que tem resiliência para enfrentar os problemas, doença, morte, dificuldades da vida, sem se deixar abater, ou desanimar, ou desesperar. Tudo isso é luz, é aquilo que me mantém vivo, é aquilo que me mantém com coragem para caminhar, é aquilo que me dá ânimo para olhar para o futuro e dizer, vale a pena continuar caminhando. Tudo isso é luz. E o que é a treva? Justamente aquilo que me desanima, ou seja, que me tira a alma. Desanimar, me tira a alma, me tira o sentido de viver. A tristeza, o pessimismo, a negatividade, as reclamações, as murmurações, as lamentações, tudo isso me tira a alma, tudo isso me puxa para baixo, tudo isso me desanima. Isso é viver na treva. Um católico que vem à missa, que comunga o corpo e sangue de Cristo, que participa da Eucaristia, não tem direito de viver mais nas trevas? Ao sair aqui da missa, cada um de nós é uma pessoa cheia de luz, iluminada, para iluminar Araraquara, para iluminar sua casa, para iluminar seu casamento. Então, cada marido e mulher que participam da missa, da Eucaristia, e saem daqui iluminados, esse casamento tem futuro, porque um está iluminando e sendo iluminado pelo outro. Ele ilumina e é iluminado, ela também. Esse casamento pode ter problemas sim, como toda convivência humana, mas a luz que os dois vivem vai dar a força necessária para superar esses conflitos e manter esse casal unido. No namoro a mesma coisa, um casal de namorados que vem à missa, que reza juntos, que tem Deus como Senhor, vai ser um casal iluminado, vai viver um namoro santo, um namoro de acordo com o projeto de Deus, aprendendo a amar, respeitando o outro, dialogando, perdoando, confiando, acolhendo, compreendendo. E essa luz vai fortalecer esse namoro para discernir se aquele mesmo é o caminho dos dois. De forma que onde nós estivermos, seremos pessoas iluminadas. Agora, o texto de Paulo diz: aqueles que vivem nas trevas fazem as coisas escondidas, em segredo, na escuridão. Por isso eles não querem vir à luz, porque se forem iluminados, vai mostrar o que eles fizeram de errado escondido, nas trevas, na escuridão. Então eles não querem luz, eles não gostam da luz, eles não se sentem confortáveis com a luz. Ou seja, quanto mais a pessoa tem a consciência pesada, quanto mais a pessoa vive no porão da vida dela cheia de coisa errada e escondida, menos luz ela quer. Porque as pessoas não podem descobrir a vida dela. As pessoas não podem saber quem é ela de verdade. Então ela tem que viver escondendo dos outros. Ela vive na treva, vive na escuridão. É diferente da pessoa que é na verdade. A verdade é clara, não tem o que esconder. É transparente, é um livro aberto, não está fechado. É colocar a cabeça no travesseiro a cada noite com a consciência tranquila. É isso é luz. Porque eu não estou cheio de coisas mal resolvidas na minha vida. Eu não estou cheio de nós na minha vida. Eu tenho laços. Eu criei laços. A segunda pergunta então para você é essa: você é uma pessoa que tem vivido na luz ou a sua vida ainda está muito cheia de trevas e escuridão? O seu casamento é um casamento de luz ou é um casamento que está passando por muitas trevas?
A sua casa, a sua família é uma família de luz ou é uma família que está vivendo sem energia? Está muita treva lá na sua casa, muita briga, adultério, traição, palavrão, confusão, individualismo. O que é que tem na sua casa? É luz ou é treva? O que é que tem no seu casamento? É luz ou é trevas? O que é que tem no seu namoro? É luz ou é treva? E o Evangelho? No Evangelho nós vemos a cura de um cego de nascença. E aqui vale a pena a gente trazer alguns elementos próprios da cultura de Jesus. As famílias que tinham pessoas com alguma deficiência, como por exemplo a cegueira, eles consideravam que era uma maldição, portanto falta de Deus, e ao mesmo tempo, como essa pessoa não podia trabalhar, não podia render para casa, ela era expulsa da família. Então quase todo cego era mendigo. Ele vivia da caridade alheia. Ele vivia pedindo esmola para os outros, porque a família o expulsava de casa. Assim, por exemplo, é com Bartimeu. No outro texto da Bíblia nós temos Bartimeu, que também era cego e que também era mendigo. Justamente por isso, era expulso de casa, porque não podia trabalhar. Então, para não ser um peso para a família, ele era julgado na rua. Então o cego era uma pessoa marginalizada, excluída da sociedade. Diferentemente do deficiente visual na sociedade hoje. Hoje nós temos um cão-guia, não é? Hoje nós temos uma bengala, hoje nós temos o braille, escolas, sinais sonoros, piso tátil nas cidades. Hoje nós temos uma série de acessórios que ajudam o deficiente visual a ser incluído na sociedade. Mas no tempo de Jesus não era assim. A pessoa cega era completamente marginalizada. Esse era um cego. Não sabemos o nome dele, só que era cego de nascença. O interessante é que não foi o cego que pediu nada. Foi Jesus que, ao vê-lo, se dirigiu a ele. Não foi o cego que gritou, que pediu. O texto diz: ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. E aí, então Jesus se dirigiu até ele. O que Jesus fez? Cuspiu no chão, fez lama, barro, com a saliva, com o cuspe, e colocou sobre os olhos do cego. Por que cuspe? Por que lama? Talvez a primeira impressão que a gente tenha é de algo meio nojento, assim. Mas Jesus cuspiu, fez o barro lá, colocou no olho daquele cego. Por que isso? Aí eu tenho que voltar à minha infância, lá em Minas Gerais. Quando eu era criança, e com meus amigos, a gente brincava muito de pique, na cidade, pela rua fora. Naquele tempo, as mães, a gente ficava muito na rua, e as mães sempre diziam pra gente assim: vem pra casa, vem pra casa. Hoje é o contrário, os filhos ficam muito dentro do quarto, a mãe que tem que dizer: sai um pouquinho, sai do quarto um pouquinho, As coisas mudaram. Mas naquele tempo a gente ficava muito na rua, brincava na rua. E minha cidade tem muito morro, e os morros não eram calçados, asfaltado nem pensar, mas nem calçado era. A gente caía muito, lógico, e ralava o joelho todo. Era muito comum, a gente andava todo arranhado de tanta queda que tinha nas brincadeiras. Caía de bicicleta, caía de patinete, caía de pique, Lá no meio do mato, a gente sangrando, doendo, não tinha remédio. O que a gente fazia? Cuspia na mão, passava ali no joelho. Quantas vezes eu fiz isso? E estancava o sangue. E ao mesmo tempo anestesiava. Então o cuspe, ele tem alguns elementos assim, curativos. Aí chegava em casa, já sem sangue, evitava uma surra. Aí a mãe olhava, aí pegava uma coisa que não existe mais, o tal do mertiolate, não é? É do nosso tempo. Pegava, que é um vidrinho com um líquido vermelho, discretíssimo. E a minha mãe era mais discreta ainda, ao invés de passar só no joelho, ela passava na coxa, no pé. A perna ficava toda vermelha,
Mamãe não economizava mertiolate. E a gente com vergonha de sair na rua, porque parecia que você tinha quebrado a perna e não só machucado o joelho. Então, era assim que a gente fazia naquele tempo. Você imagina no tempo de Jesus, que não tinha nem mertiolate. Então, o cuspe, quando ele pega o cuspe como elemento curativo, ele coloca então, faz o barro também tem propriedades curativas, né? Há vários tratamentos que são feitos com argila. Então, na medicina natural, né? Então, Jesus coloca nos olhos desse cego e pede para ele se lavar numa piscina. Olha o nome da piscina, Siloé, que quer dizer o enviado. O que é enviado? Vai anunciar, vai enxergar, vai. Eis então que quando o cego volta, ele não é mais cego, ele já está enxergando. Acontece que Jesus então prossegue seu caminho. Jesus não ficava ali esperando agradecimento, aplauso, não, ele segue o caminho, cumpriu a obra dele. Acontece que agora vem uma série de conflitos. Esse homem começou a enxergar. Quando a gente começa a enxergar, muitos problemas acontecem. Por isso que tem muita gente que prefere ficar cego na vida. Porque quando a gente é cego, a gente não se compromete, a gente não tem que tomar decisões, a gente não tem que dar opinião. Então tem muita gente que prefere ficar cego para ficar em cima do muro, para não ter que decidir. Porque quando a gente enxerga, a gente tem que decidir. Não estou falando aqui de cegueira agora mais dos olhos, naturalmente, né? Então esse homem começa a viver uma série de problemas. Primeiro os vizinhos dele. Os vizinhos começam a brigar, mas é ou não é aquele vizinho nosso que era cego? É ou não é? Não, não é não, eu acho que é. Será que é um clone dele? É um irmão gêmeo? Quem é? Não, não é não. Os vizinhos não aceitam que aquele homem marginalizado, excluído, pudesse ser inserido na sociedade outra vez. Eles não conseguem reconhecer o vizinho deles. Olha, essa dificuldade de trazer de volta alguém que estava na pobreza, na marginalidade, trazer para o centro outra vez. Não, ele tem que ficar lá. O lugar dele é no canto. Não tem lugar para ele aqui. Depois os fariseus, que era um grupo religioso do tempo de Jesus, muito severo, muito rígido. Trazem esse homem que enxergava para fazer um inquérito policial com ele. Aí perguntam, mas que te curou? Quem foi que te curou? Ah, é um profeta. Ah, você está querendo ensinar para nós? Esse homem é um pecador. Como é que ele está fazendo essas coisas? Ou seja, eles não conseguem enxergar em Jesus o Filho de Deus. É um pecador. Segundo, ele está fazendo isso num dia de sábado. É proibido fazer milagre num dia de sábado. Ele está fazendo isso, ou seja, ele desrespeita as leis. Então ele não segue o que as leis pedem. É a segunda crítica a Jesus. E quando ele diz que esse homem é um profeta, eles ficam com mais raiva ainda e o expulsam da igreja, da sinagoga dos judeus. Quando ele está expulso é marginalizado, Jesus encontra-se com ele outra vez. Olha que interessante. Jesus encontrou com ele expulso pela vida, pela família, lá na beira do caminho pedindo esmola. E devolveu para ele a dignidade social. Agora Jesus encontra com ele já expulso da igreja, do lugar da religião. E Jesus então começa a conversar com ele. Quem é que fez isso com você? Você conhece? E ele diz, não. Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Aí Jesus se apresenta. Tu estás vendo, é aquele que está falando contigo. Aí ele disse, eu creio, Senhor. E ajoelhou-se diante de Jesus. Então veja. Aqui está o resumo dessa história toda. Olha para você compreender que coisa linda. Olha que bonito. O cego de nascença começa a história com a cegueira. Jesus o vê, devolve para ele a visão dos olhos. Ele é questionado pelos vizinhos, questionado pelos fariseus,
até que se encontra, é expulso da sinagoga, encontra com Jesus outra vez, e aquele homem que já tinha sido curado da cegueira física, agora é curado da cegueira espiritual, porque ele encontra Jesus. Você conhece o Filho do Homem? Não. Quem é? Sou eu. Ele se ajoelha e diz: eu creio, Senhor. Assim que termina a história, eu creio. Então ele começa o evangelho como cego, nasceu cego, marginalizado, termina o evangelho como homem que está curado não só da cegueira física, mas sobretudo da cegueira espiritual. Ele se encontrou com Jesus, ele ajoelha diante de Jesus, ele reconhece Jesus. Ponto 1. Ponto 2. Os fariseus fazem o caminho contrário. Eles se acham enxergando muito bem. Vão à igreja, pagam o dízimo, oferecem sacrifícios, participam do culto. Mas para eles Jesus é mais um pecador. Jesus é aquele que desrespeita o sábado. Eles mandam esse homem embora da sinagoga, não acolhe. Por isso eles terminam cegos. Eles começaram o evangelho enxergando, e eles terminam o evangelho cegos. Não cegos fisicamente, cegos espiritualmente, porque não acolhem Jesus no coração. Então nesse evangelho nós temos dois movimentos diferentes. Do cego de nascença, que além da cura física tem a cura espiritual, e termina ajoelhado diante de Jesus. Dos fariseus, que eram tidos como muito perfeitos, muito bons, muito santos, mas na verdade eles são cegos, porque não acolhem Jesus na vida deles. Pergunta para terminar a reflexão, terceira para você meditar aí no seu coração. Quais as suas cegueiras hoje? Onde que você se encaixa aqui nessa história? Você faz um caminho como esse cego de nascença? Você percebe que a sua vida você está enxergando cada vez mais? Enxergando não fisicamente, não é porque você tem catarata, glaucoma, miopia, astigmatismo, não. Não estou fazendo exame de vista com você, não é isso que eu estou falando. Estou falando de cegueira espiritual. Cegueira espiritual é tudo aquilo que me impede de enxergar o outro. Eu sou cego espiritualmente, porque eu não conheço Jesus que me manda amar. Então quando eu sou uma pessoa de um gênio forte, um temperamento muito intenso, e me torno uma pessoa grosseira, mal educada, indelicada, eu estou cego, eu estou machucando as pessoas. Quando eu sou uma pessoa muito imediatista, falo sem pensar, já vou logo respondendo, e minhas palavras acabam machucando os outros, eu sou uma pessoa cega. Quando eu sou uma pessoa muito orgulhosa e me acho melhor que as pessoas e trato com indiferença, eu sou cego. Quando eu sou uma pessoa muito vaidosa e minha estima é muito baixa e eu necessito olhar do outro para ter valor, eu estou cego. Quando eu sou uma pessoa muito mentirosa, falsa, hipócrita, e vivo de máscaras com as pessoas, e nunca revelo quem eu sou de verdade, eu sou cego. Quando eu não sei perdoar, quando eu fico guardando mágoas e ressentimentos das pessoas, eu sou cego. Quando eu sou uma pessoa que reclama demais da vida, que lamenta demais de tudo que é problema, porque eu tenho medo de enfrentar, então só sei reclamar, eu estou cego. Quando eu sou uma pessoa que recebe a hóstia consagrada na língua aqui dentro da igreja, e segunda-feira está usando essa língua para fazer fofoca da vida dos outros, para falar mal das pessoas, eu sou cego. Quando eu faço julgamentos da vida dos outros sem conhecer o coração delas, eu sou cego. Quando eu sou um marido ou uma esposa adúltera, eu sou cego. Quando eu sou uma filha ou um filho desobediente aos meus pais, respondão, preguiçoso,
que não é o caso de ninguém que está aqui, lógico que não, né? Eu estou cego. As mães gostam, né? Percebe as cegueiras que nós temos? É isso. Nós vamos encontrar muitas pessoas sem catarata, sem glaucoma, mas que espiritualmente não enxergam nada, porque não se deixam conduzir por Jesus, porque não se deixam levar por Jesus. A nossa luz é Jesus. O que me garante enxergar não é o fato de eu vir à missa somente, é o fato de eu viver a missa de segunda a sábado lá fora na sociedade onde eu vivo. Os fariseus iam ao culto, os fariseus cumpriam os mandamentos no culto, nas ofertas, mas não viviam na prática o amor, a caridade, a solidariedade, a fraternidade. Então não adianta. Então todo católico que vem à missa domingo, 19h30, aqui na igreja Santa Cruz, mas amanhã, segunda-feira, é uma pessoa que machuca os outros, que não vive a palavra de Deus, que está afastado, ela é cega. Ela não foi embora com a luz, porque ela não se deixou transformar por Jesus. Repito a pergunta e assim eu termino a minha reflexão. Você é um católico cego ou você é um católico que enxerga muito bem, até atrás das paredes, de tão bem que seu coração está enxergando? Que tipo de católico tem sido você? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado.